Primeiro, Dr. Paulo, eu queria te cumprimentar por essa campanha. É muito importante que, para além do poder fiscalizatório, sancionatório do Estado, que as instituições também estejam unidas para conscientizar, para reforçar e para incentivar as empresas num trabalho tão importante como esse, que é de dar oportunidade a quem está começando a carreira profissional. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo nessa manhã de domingo. Eu agradeço muito esse espaço porque é extremamente importante que a sociedade tenha consciência sobre o que é o programa de aprendizagem e como o programa de aprendizagem atende ao direito do jovem de formação profissional. A aprendizagem é o caminho para que o jovem tenha acesso a uma oportunidade para profissionalização. O Ministério Público do Trabalho, juntamente com o CODEM, que é uma entidade empresarial e uma entidade que congrega várias outras instituições importantes da nossa cidade, as duas instituições estão unidas para a promoção da aprendizagem em nossa cidade, a fim de que aumentem as oportunidades para os aprendizes, a fim de que os empresários, os empregadores tenham consciência sobre como é importante a aprendizagem, não só para o aprendiz, mas também para a empresa, porque é através da aprendizagem que a empresa formará a mão de obra que ela pode aproveitar no futuro através de um contrato de trabalho normal. Doutora Cristiane, pegando um gancho nisso que o Dr. Paulo disse, como é que quais são essas regras para aquele empresário que está nos ouvindo agora, que ainda não se atentou para isso, o que ele precisa ter, qual é o primeiro passo para quem quer começar a ter um jovem aprendiz na sua empresa? Sim, eu vou te responder, mas queria fazer um adendo ao Dr. Paulo. Em torno de 43% dos aprendizes permanecem na empresa ao término do contrato como funcionários. É um percentual extremamente elevado. E outros tantos permanecem no mundo do trabalho em outros empregadores ou em situação diferente, como sendo o próprio empregador, né? O dono da sua própria empresa. O que revela o sucesso, né, dessa modalidade de contrato de trabalho que existe no Brasil e tem servido de modelo para outros países, né? Só trazendo dados reais para a gente poder ilustrar. Eu estive num evento semana passada e numa sala de aula tinham 8 formandos. E nesse diálogo com eles a gente perguntou quantos vão ficar na empresa, quantos vão para outra empresa. 2 iriam ficar na mesma empresa, mas outras 2 pessoas, uma sala de 8, iriam ser contratadas por outras empresas do mesmo grupo ou de outros grupos, indicados pelo empregador, o que denota realmente que a qualidade da formação e dessa modalidade de trabalho é tão importante, realmente exerce seu papel, que é de iniciar e se manter no mundo do trabalho. Sobre os direitos, eu queria esclarecer que empresas de pequeno porte, microempresas, estão desobrigadas do cumprimento da legislação, embora possam contratar, apenas estão desobrigadas. Na hipótese de contratar, obviamente, tem que atender às determinações legais. E sobre os direitos, o aprendiz tem direito a salário mínimo hora, vale transporte, o fundo de garantia é de 2% e os contratos são por prazo determinado de até 2 anos. Uma característica dessa modalidade de contrato é que, além do empregador e empregado, tem uma entidade formadora que se encarrega, em muitos casos, até da seleção, da preparação, da indicação de jovens, embora a empresa tenha total liberdade, mas numa dificuldade a entidade muitas vezes se encarrega dessa alternativa, né, de oferecimento. E para a conclusão, então, para se fazer um contrato de trabalho, eu acho que o primeiro indicativo é procurar as entidades formadoras. Aqui temos muitas em Uberlândia, e além dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, o SENAI, o SENAC, SENAR e SENAT. Porque são as mão de obras mais específicas, né? Talvez da indústria. Isso. O contrato de aprendizagem, diferentemente dos demais contratos de trabalho, é um contrato triangular, onde você tem o empregador empregado e a figura da entidade formadora, que ajuda, que é responsável pela qualificação profissional
né, que faz parte dessa modalidade de contrato, mas que também tem outros papéis, como, por exemplo, acompanhar a formação profissional, o desempenho desse jovem na empresa, né, o cumprimento do contrato de trabalho por ele. Então, ela faz uma intermediação ali interessante que também facilita no sucesso dessa modalidade de contrato de trabalho. Doutora, eu peguei aqui um dado, ele não é muito recente, mas ele é de 2022, salvo engano, janeiro de 2022, foi uma informação da PNAD contínua, que é o dado do IBGE, e entre outras coisas, o número dizia que a faixa etária de desemprego no país, isso foi divulgado em 2022, mas era com dado relativo a 2019. Então, um tanto quanto desatualizado, talvez a senhora tenha outros dados mais atuais. Os jovens da faixa etária de 14 a 17 anos, 39,2% estavam desocupados, ou seja, sem trabalho ou estudo. Então, quer dizer, além disso, a gente tem isso aqui, né? Tem muita gente jovem, desempregada, e que pode começar, principalmente as pessoas, talvez as famílias de mais baixa renda, que têm alguma dificuldade de inserção no mercado de trabalho diretamente, talvez pela via do estágio, que já é um segundo passo, que é a via profissionalizada, né, e tal. E pode começar por aqui, é uma oportunidade tanto. Exatamente. A taxa de desemprego na faixa etária de 14 a 24 anos, porque hoje a aprendizagem vai até 24 anos, ela é 3 vezes maior do que no restante da população. Porque, pelas características do público, principalmente pela falta de experiência. Então, até para fazer um estágio, às vezes se exige ou se espera uma experiência desse estudante. Como tem experiência se ele nunca iniciou? Então, é um círculo vicioso, perverso nesse caso, né? E a aprendizagem, ela oferece além da experimentação do vínculo empregatício, então a experiência profissional registrada ali na carteira de trabalho, que ela, embora ela seja digital, ela ainda existe, né? E também a qualificação profissional. Esse modelo brasileiro da aprendizagem, ele tem sido exportado para outros países, porque o desafio da empregabilidade na faixa etária do jovem, que poderia trabalhar, no caso, como aprendiz, ela é uma realidade mundial, inclusive ela é uma fonte de preocupação das entidades mundiais que trabalham, a ONU, a OIT, né, que trabalham na proteção aí do trabalho, dos jovens, da juventude, etc. Pela inexperiência, pela ausência, às vezes, de qualificação, né? No Brasil, por exemplo, o nosso ensino médio, ele é muito generalista, então você não tem uma experiência ali na qualificação. Tem se aumentado os cursos técnicos, mas ainda está aquém. E a aprendizagem oferece isso tudo. Então, uma primeira experiência, esse registro profissional, a qualificação. E um outro dado que você mencionou, que tem o neném, né? A gente chama neném. São jovens que nem trabalham e nem estudam. Então, há uma desorganização muito grave, gravíssima. Especialmente depois da pandemia, né? Isso se agravou muito. Então, na aprendizagem, um dos requisitos é que o jovem esteja frequentando a escola se ele não concluiu ainda o ensino médio. Então, a gente tem um retorno desse jovem para a escola e uma fixação dele na escola também. Porque se ele abandonar a escola, ele perde o vínculo de emprego. Então, ele acaba... como o Dr. Paulo falou, todos ganham e os ganhos são multifacetários, tanto na manutenção dele na escola, sua permanência, seu aproveitamento escolar, né, como essa experimentação profissional e a empresa que recebe esse jovem também com uma qualificação diferenciada.